Se você quer aprender a fazer essa arte e acompanhar todo o processo criativo, então vem comigo. Bom, eu já fiz um rascunho aqui e eu já tenho mais ou menos uma ideia de como vai ser o layout dessa arte. Eu, inclusive, já deixei aqui a paleta de cores que eu vou utilizar. Lembrando que eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês no link da descrição desse vídeo. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é fazer o recorte desse jogador de futebol americano. Se o seu Photoshop estiver em português, é só você prestar atenção na ordem das opções, porque geralmente a linguagem é outra, mas as opções ficam no mesmo lugar. Vou fazer aqui a seleção do nosso jogador aqui. Como é um post para social media, eu não vou refinar muitos detalhes, tá? Mas eu sempre faço uma seleção com 1 ou 2 pixels para dentro, para que não fique nenhuma borda, nada que incomode depois e tem que ficar refazendo o recorte. Eu vou acelerar essa parte aqui do recorte, tá? Bom, finalizei aqui o nosso caminho, nosso path. Vou apertar a tecla A para selecionar a ferramenta Path Selection. Então venho aqui, seleciono o caminho, Make Selection, fazer seleção. Vou deixar o Feather com 0.5. Ok. Vou dar um clique no cadeadinho aqui. Destravei o layer. Fiz a minha máscara. Beleza. Agora eu vou trazer esse jogador aqui para minha artboard, onde eu vou criar a arte. Legal. Seguro o Alt, roda o scroll para trás para dar o zoom out. Ctrl T. Segurando o Alt eu vou reduzir a escala. Seguro o Alt e scroll para frente, eu vou aproximar. Centralizar ele aqui. Legal. Vou diminuir mais um pouquinho, então Ctrl T, seguro o Alt e vou reduzir ele mais um pouco aqui. Mais um pouquinho. Agora eu vou criar aqui uma margem utilizando as guias, tá? Então eu venho aqui em View, New Guide Layout. Vou clicar aqui em margem e vou colocar 50 pixels. Beleza. Agora eu tenho uma margem aqui para não invadir essa área aqui e não ficar sufocando os elementos. Vou criar um novo shape aqui no fundo. Clico ele fora, arrasto aqui. Vou jogar esse shape para baixo. Vou dar um duplo clique aqui. E vou clicar nesse quadradinho aqui da nossa cor preta. Vou dar um Ctrl J. Ctrl T, arrasto esse shape para cá. Trazer mais um pouquinho para cá. Acho que aqui está no meio. De novo dou um duplo clique aqui. Com conta-gotas, venho e seleciono a nossa cor azul. Eu estou achando ele um pouquinho grande ainda, eu vou diminuir mais um pouquinho. Acho que aqui está mais interessante. Ok. Vou renomear aqui. BG azul. E aqui eu vou colocar o nome do nosso player. Bom, agora eu vou trabalhar um pouquinho o meu player aqui. Eu vou só bloquear a minha camada aqui da paleta de cores, então eu clico nela, clico no cadeadinho, eu não movo mais ela. Eu vou dar um Ctrl J no meu player. Por que eu faço isso? Eu gosto de duplicar tudo o que eu for alterar, porque assim eu tenho sempre uma camada de volta que eu vou fazer uma edição destrutiva, eu duplico. No caso aqui eu posso deletar esse layer e criar um Smart Object. E assim eu trabalho em cima desse layer sem destruir ela. Eu posso desativar, ativar novamente as alterações em cima do layer, sem ficar utilizando o histórico Ctrl Z, Ctrl Shift Z, tá bom? Eu vou criar um New Black and White aqui, um preto e branco. Vou arrastar ele aqui para baixo. Eu vou criar um grupo aqui chamado Player. E aí eu vou segurando o Alt aqui, ó. Eu clico entre o layer do Black and White do Player para criar um Clipping Mask. Eu poderia também, com Black and White selecionado, vir aqui nas propriedades e clicar nesse ícone aqui.
Beleza? Agora com o nosso preto e branco, eu vou só desabilitar ele aqui para mostrar para vocês como eu vou fazer a máscara. Eu quero realçar um pouco dos detalhes em amarelo, então eu vou deixar ele em preto e branco e vou realçar alguns elementos que estão em amarelo, mas a gente vai deixar eles azuis, mais próximo desse tom do fundo. Então vem aqui em Select, Color Range. Quando eu clico na cor, tá vendo? Onde fica branca é onde ele vai aplicar a seleção. Então, cliquei aqui no amarelo, ó. Olha que interessante. Então, ele está pegando o capacete, os números, a luva. Se de repente você clicar e ele não pegar toda a cor, você pode vir aqui no conta-gota com mais, e aí você vai adicionando a diferença de tonalidade. Tá vendo? E aí, se você pegar demais, você pode vir aqui com menos e clicar novamente. Tá? Eu vou clicar aqui no amarelo. Isso aqui já é suficiente para mim. Meu fuzziness está em 200, então se eu reduzir, ó, tá vendo, ó? Então eu vou reduzir um pouquinho ele aqui, vou deixar ele em 160. Bom, isso aqui já dá pra gente trabalhar aqui. Agora eu vou criar aqui um Hue Saturation e ele já vai aplicar a máscara automaticamente. Como eu criei a máscara, eu posso segurar o Alt e arrastar ele sobre o Black and White. E assim eu habilito o Black and White. E dou um Ctrl I sobre a máscara. Olha que legal. Então, o Black and White está vazando apenas a parte onde está amarelo, né? Se eu vier aqui e alterar a cor, ele já vai automaticamente aplicar onde a gente fez a nossa seleção. Massa, né? Então eu vou chegar aqui num tomzinho mais azuladinho perto desse azul aqui. Só aumentar aqui a saturação também, o brilho. Não precisa ser idêntico ali não, mas... Com o Black and White selecionado, eu seguro Ctrl Shift, agrupo os três, dou um Ctrl J e vou dar um Ctrl E. Mesclei o meu player aqui, ó. As canetas mesclado aqui. Eu vou dar uma pausa com o player e vou mexer com o fundo. Então eu vou trazer essa imagem aqui. Antes de levar essa imagem para lá, eu vou deixar ela em preto e branco. Então eu vou destravar o layer, vou utilizar Ctrl Alt Shift B e vou alterar a cor dela aqui. Eu vou só subir um pouquinho o vermelho, porque a gente tem uma grande gama de tons vermelhos e eu quero realçar um pouquinho mais isso nessa imagem. Ok. Beleza. Vou levar essa imagem para lá. Alt, scroll para trás, eu reduzo o zoom. Vou diminuir aqui. Vou diminuir bem essa imagem. Acho que vou aumentar um pouquinho mais aqui. Aí, beleza. E vou jogar ela aqui para baixo, no meu player. Seguro o Ctrl, clico sobre o BG azul aqui. Volto no layer que a gente vai volto no layer dos jogadores para a gente fazer uma máscara. Feita a máscara. Vou clicar aqui nessa corrente para desvincular a máscara e assim eu consigo mover apenas a imagem. E aí eu vou aplicar um Blend Mode aqui. Um Multiply, vou reduzir bastante aqui a nossa opacidade. Pode ser uns 15%, 20%, 15%. Beleza, show de bola. Agora eu vou trabalhar um pouquinho do Dodge and Burn aqui no meu player, tá? A gente vê que vazou um pouquinho do azul aqui no olho. É por isso que é bom sempre manter a camada em aberto aqui embaixo. Então eu vou só refazer esse cantinho aqui com o branco aqui, com o pincel na cor branca. Estou pintando os cílios aqui, beleza. Vou apagar esse layer e vou duplicar novamente, Ctrl E, Ctrl J para duplicar, Ctrl E. Pronto, está mesclado. Desabilito esse layer aqui. Vou trabalhar um pouquinho do Dodge and Burn. Então com a tecla O, eu seleciono a ferramenta. Essa mãozinha aqui é o Burn e a gente tem o Dodge aqui. O Burn ele vai escurecer e o Dodge ele vai clarear um pouquinho. Então eu vou reduzir aqui o Exposure, eu vou colocar aqui 20% e vou passar nas áreas mais claras, onde tem
um pouco de highlight da luz. Tá? Então aqui, aqui, aqui. Então a gente reforça bastante. Eu acho que já tá bom. Eu vou mudar aqui para Burn Tool e agora eu vou passar nas áreas mais escuras. Eu vou mudar aqui de novo para 20. E a gente vai passar aqui nessas dobras mais escuras aqui. Eu gosto de passar sempre onde tem sombras e as partes mais escuras, mas aí você pode fazer seus testes e tirar suas conclusões. Vem aqui no Move Tool, se eu desabilitar eu consigo ver a diferença, olha que interessante. Com Dodge and Burn, sem o Dodge and Burn, com o Dodge and Burn, sem o Dodge and Burn. Beleza? Vou duplicar o Dodge and Burn, vou utilizar a tecla Ctrl Alt Shift B para deixar a imagem em preto e branco novamente. Vem aqui em Filter, Noise, Add Noise, vou adicionar um Noise, 10%. Se tiver em Gaussiano, você pode colocar uniforme, dá um OK. Volta aqui em Filtro, vem em Order, High Pass, vou deixar o High Pass em 5. Venho aqui no Blend Mode e aplico um Overlay. Gosto do Overlay. Bacana, gostei. Agora eu vou colocar o texto aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho das texturas no fundo. Eu vou digitar aqui. Vou só travar esses caras aqui. Vou colocar aqui fundo. Vou colocar uma cor aqui. O meu player, belezinha. Vou colocar um laranjinha aqui. Travei. Com a tecla T. Eu seleciono a ferramenta de texto. Clico aqui. Escrever T. Aumentar um pouquinho D. Segurando o Alt, clique e arrasto o texto para ele duplicar a camada. The Legend. Legend. Com espaço negativo aqui, eu vou reduzir esse espaço, vou colocar 0. Vou trabalhar um pouquinho a fonte agora. Eu vou trabalhar com uma fonte chamada Signérica. Eu só vou digitar ela em minúsculo aqui. Bom, como eu digitei em Bebas, ele pegou em All Caps. Então eu vou digitar novamente para que ele pegue em Small Caps. D. Mas eu acho que fica meio ilegível. Deixa eu ver, eu vou testar uma outra fonte aqui. Housegreen. Tá mais interessante. E o Legend, eu acho que eu vou utilizar uma fonte chamada Gubold. Uma fonte que eu uso bastante aí. Ótimo. Bom, eu vou trazer o player um pouco para cá, mas antes eu vou selecionar todo o grupo ali. Seleciono a minha fonte aqui, vou colocar menos, deixar um espacinho negativo aqui, dar uma apertadinha nela. Legend. Legend, eu vou clicar aqui na cor e vou escolher esse carinha aqui. Eu posso até vir aqui na fonte e dar uma distorcidinha nela, ó, dar uma alongadinha nela aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que a posição do jogador aqui com o texto, ele acabou espremendo um pouco o nosso texto. Então, eu vou mudar o fundo. Eu vou trazer esse BG azul. Eu vou trazer o BG azul para cá. Mas antes, um ESC aqui. Vou clicar aqui na corrente. Vou trazer ele para cá. Vou levar o black para cá. Agora sim. Agora eu clico aqui no player e vou trazer o player um pouco mais para cá. Agora sim vai ficar muito mais interessante. Seleciono os dois textos e trago ele para cá. Muito melhor a questão de alinhamento. A gente vê que o corpo dele aqui ocupa mais espaço aqui e deixa um espaço aqui, uma margem mais suave para o texto aqui. Fica mais... O texto ele tem um respiro aqui. Vou fazer até uma... Agora eu posso até aumentar um pouquinho o player. Vou vir aqui no fundo, no BG azul, vou desativar de novo a corrente, vou trazer os players um pouco para cá. O olhar dele meio direcionado ali. Vou dar um Ctrl L aqui
escurecer um pouquinho essa imagem aqui do fundo, ó. Aqui no meu fundo preto, no meu BG, eu posso converter ele para Smart Object, objeto inteligente, vem em filtro, filter, noise, add noise, eu vou jogar um pouquinho de ruído, não vou jogar muito, 2, só para não ficar muito liso. Legal, vou subir um pouquinho aqui o The Legend. Na pastinha aí também tem o logo do Gridiron, que é esse time de futebol americano desse cara aqui que a gente está. Então eu vou arrastar ela aqui, a gente vai deixar ela bem discreta mesmo, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vou dar um clique com direito aqui, Blend Options. E aqui no Blend If eu vou remover todo o branco dessa logo. Beleza. E eu vou utilizar um Blend Mode como Multiply. Tá ótimo. Multiply, bem discreto aqui. Vou desabilitar as guias só para mim ver. Legal. Vou dar um clique aqui no Legend. Vou subir um pouquinho o Legend. Posso até aumentar ele um pouquinho. A gente vê que tem a curvinha ali, dá para entender que é um L. Agora eu vou trabalhar um pouquinho mais o meu player aqui. Então eu vou trazer eu vou mesclar esses dois últimos aqui. Vou colocar aqui player V1, player V2, Dodge e ruído. Beleza. E aqui, nosso player, na versão 3 do nosso player, eu vou colocar aqui um Curves. E vou escurecer um pouquinho ele. Realçar um pouquinho mais dos brancos. Trazer um pouquinho para cá. Gostei. Achei que chegou num resultado interessante. Eu poderia também trazer uma imagem aqui desse lado para compor esse espaço, se vocês quiserem também. Então eu vou duplicar esse fundo aqui do azul. Tá em 15, deixa eu só aumentar aqui. Vou clicar aqui no BG preto, segurando o Ctrl, fiz a seleção, faço uma máscara. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho da opacidade. Então posso colocar aqui uns 20, uns 15% também. Quase não dá para ver ali o que é, mas vou trazer um pouquinho para cá, pegar outro player ali, vou subir, que eu acabei cortando. Acho que ficou interessante. A logo aqui, talvez a gente diminua um pouquinho para ficar menos pesado ali. Bom, eu gosto desse resultado. Eu acho que dá para vocês terem algumas ideias. E para finalizar, eu vou trazer uma textura aqui. Eu vou aplicar ela sob toda a arte aqui, vamos ver como vai ficar. Vou virar ela. E vou utilizar o Blend Mode como Screen. E eu acho que é muita textura, então eu vou diminuir aqui um pouquinho, 30... Acho que 30% tá legal. Eu vou só diminuir aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui o nosso fundo do azul aqui. Agora eu só vou dar uma refinada no Camera Raw. Então eu vou selecionar todas as camadas, dar um Ctrl G, agrupo, vou dar um nome aqui, clique em Convert to Smart Object, vem aqui em Filter, Camera Raw. E aqui no Camera Raw a gente pode fazer alguns ajustes bem leves. Então vou aumentar aqui um pouquinho do contraste. Se eu tirar um pouquinho da sombra aqui para ganhar mais o escuro ali, o preto. Vou aumentar um pouquinho do Clarity. Vou aumentar um pouquinho do Vibrance. Acho que tem muito ruído nessa imagem. Vou tirar um pouquinho. 5. Vibrance mais 5. Dou um OK. Mais um detalhezinho que eu esqueci aqui, ó. Eu vou clicar aqui de novo no Camera Raw. E vi que aqui tem um pouco de tom meio vermelho, um pouco de tom que provavelmente é do amarelo que estava aqui. Então eu venho aqui em HSL Adjustments, Saturation, e aqui eu vou zerar os vermelhos.
os laranjas. Olha aqui, ó. Conseguem ver aqui, ó. Então zerei o laranja, o amarelo e o vermelho. E agora sim, olha, Ctrl Z e Ctrl. Olha que interessante. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Os arquivos estão aí, tá? Eu vi aqui alguns detalhezinhos que daria pra gente arrumar, mas eu não vou ficar refinando muito. É mais para vocês entenderem a ideia, também a diagramação aí, a forma como foi montado. Pegar algumas técnicas, de repente aprimorar fazer essa arte, aprimorar os detalhes. A gente vê aqui, ó, eu vi que aqui ficou uma falhinha, poderia assim fazer uma máscara e fazer bem perfeitinho aqui os detalhes das cores, né, do azul, mas a ideia mesmo era entender aí o processo criativo. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixa um like aí, compartilhe com quem precisa aprender, compartilhe aí com quem vocês acham que vai ser útil. Um forte abraço e até a próxima!